Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração e em cada lar, onde esta palavra for ouvida. Nós queremos, neste momento, trazer ao seu coração o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo. Por que digo verdadeiro Evangelho? Porque o verdadeiro Evangelho, ele tem os ensinamentos precisos de Deus, enquanto os evangelhos criados pelos homens, eles aliviam as questões relacionadas à necessidade do homem se voltar para Deus, colocando novos princípios, tais como Deus tem deveres para com você e Ele está atento à sua necessidade para te abençoar sempre, independente do que você venha fazer ou crer. Este Evangelho não procede da Bíblia e vou mostrar a vocês através da palavra de Deus, e você pode conferir na sua Bíblia que o Evangelho de Cristo tem as suas características próprias e não pode ser adulterado. Vamos então ao que diz a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 29. Assim diz a palavra: Meus irmãos, disse Pedro, preciso falar claramente a vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi enterrado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Observe bem que na fé judaica havia uma grande ligação com Davi, por ter sido ele o maior rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus. No entanto, Pedro puxa exatamente o assunto para dar a entender que Davi não só foi rei, servo, como também foi profeta de Deus. E esta palavra nós já encontramos no texto seguinte: ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido que um de seus descendentes seria rei, como ele mesmo era rei. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Aqui está uma das características do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é pautado em cima dos propósitos de Deus, da sua compreensão que não há vida se não houver primeiro morte. Por quê? Todos nós, ao sermos criados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao desobedecermos o Senhor, atraímos sobre nós as maldições da desobediência, as quais foram denominadas pecado. Portanto, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Portanto, por sermos pecadores, todos temos que morrer. E o que Pedro está levantando, que Jesus era diferente de Davi, pois Davi foi morto, foi enterrado e a sua sepultura ainda estava selada na terra, enquanto que Davi profetizou a respeito de um descendente dele, que seria o Messias, ou Cristo, enviado de Deus, ou ungido de Deus, e este não ficaria selado em sua sepultura, mas Deus o ressuscitaria, mostrando que ele adquirira poder sobre a morte, havia destruído os seus grilhões
e agora estava apto não só para viver eternamente com Deus, como também dar vida a quem cresce no seu sacrifício. Esta, portanto, é a palavra declarada pelo verdadeiro evangelho. Sem morte não pode haver vida, pois a vida é comparada com o que Deus nos dá na eternidade e não com o que nós temos aqui nessa terra. Esta vida que vivemos é um pré-anúncio da vida gloriosa que podemos ter com o Senhor, se porventura estivermos dispostos a morrermos para o pecado, para vivermos em obediência a Ele. Compreendeu? Então vamos voltar ao texto. Ele diz: Jesus não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo foi destruído. Deus ressuscitou o mesmo Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Agora Pedro está dando o seu testemunho pessoal, dizendo: nós todos que fomos discípulos dele, que andamos com ele, presenciamos a sua morte, vimos a sua sepultura e constatamos a sua ressurreição. E vimos ele vivo, conversando e comendo junto conosco após a sua ressurreição. E isto se deu por 40 dias. Pedro, então, testemunha com sua palavra e constando também a presença dos demais apóstolos que com ele estiveram naquele período, que ainda estavam todos vivos. E ele continua: pois ele foi levado para ficar ao lado direito de Deus e recebeu a promessa do Espírito Santo da parte de Deus para dar sequência ao seu trabalho. E ele, Jesus, prometeu enviar o Espírito Santo, o qual estava sendo derramado sobre toda a carne que se voltava para Deus, em disposição de servi-lo e adorá-lo. Pedro então continua dizendo: porque não foi Davi quem subiu ao céu, como ele mesmo afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora ele está fazendo referência à profecia que Davi havia feito, a qual estava se cumprindo nestes momentos em que Pedro levantava esta mensagem, dizendo: o Cristo, o ungido de Deus, está à direita do Pai, aguardando que todos os seus adversários sejam postos debaixo dos seus pés, para que ele possa descer e reinar sobre a terra. É interessante você observar o verdadeiro evangelho, como tem uma luz eterna e não uma luz momentânea. E ele prossegue: todo o povo de Israel deve ficar bem certo que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto ele é Senhor. E ainda Deus o fez Cristo, ou seja, ungido para tirar o pecado do mundo, para purificar todo aquele que nele crê. Se você atentar para esta palavra, você vai ver este evangelho não introduz nenhum outro ser na representação do homem perante Deus. Somente Jesus pode fazer isso. Nenhuma outra ideia criada pelo homem, com doutrinas ainda que pareçam belíssimas, grandiosas, está à altura de rebater essa palavra, porque só Jesus Cristo foi feito por Deus Senhor e Cristo. Em outras palavras, ninguém mais pode justificar o homem ou ajudar o homem no processo de sua salvação. Só Jesus Cristo. E aí, quando os judeus ouviram essa palavra pronunciada por Pedro, eles ficaram aflitos,
angustiados e atemorizados. Diz o texto sagrado que eles se voltaram para os discípulos e direcionaram a palavra diretamente a Pedro e diz: o que devemos fazer? Verso 37. O que devemos fazer? Então Pedro lhes responde: aqui está o que é necessário qualquer pessoa fazer para receber a verdadeira mensagem do evangelho puro, santo, que tem poder para justificar o homem e apresentá-lo puro aos olhos de Deus. Preste atenção. As palavras pronunciadas por Pedro são as palavras que todo mensageiro deveria pregar. Arrependa-se dos seus pecados e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E vocês receberão o Espírito Santo de Deus, que estará convosco todos os dias, ensinando todas as coisas que Jesus trouxe dos céus, fazendo com que vocês se lembrem de todas as mensagens, que vocês tenham poder para testemunhar que são novas criaturas, nascidas pela fé no sacrifício de Jesus, que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e que agora vivem não mais vocês, ou não mais nós, mas que vivemos na fé e na esperança de estar com Ele para todo sempre. O verdadeiro evangelho, portanto, ele exige do homem reconhecimento de pecados, confissão de pecados, crença, fé genuína na pessoa santa de Jesus, somente nele, porque só ele suportou a morte na cruz e só ele venceu a morte e só ele está apto a dar o perdão dos pecados e a vida eterna. Portanto, querido, assim fica o evangelho estabelecido ao seu coração, tal como foi pregado por Jesus Cristo. Não um evangelho de fantasia, não um evangelho de riqueza, não um evangelho de promessas, mas um evangelho em que você sai do seu estado de pecado e se apresenta a Deus nesse estado, e é por Jesus Cristo purificado, tendo seu nome escrito no livro da vida, por ele é reconhecido como filho no céu, e viverá por ele eternamente com ele. Esta é a palavra deixada. E ainda ele diz mais, preste atenção, pois essa promessa é para vocês, para aquele que crê, e para todos quantos o Senhor Deus chamar em toda a terra. Então não é um evangelho restrito aos judeus, ou restrito à igreja assembleia, metodista, batista, ou presbiteriana, ou adventista, ou a quem quer que seja. O evangelho é para todo aquele que reconhece os seus pecados, recebe pela fé esta palavra, toma a decisão de mudar de vida, nascer de novo, arrepende dos pecados, recebe Jesus e entrega a sua vida sob o domínio do Espírito Santo. Espero que você cresça nessa graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que esta mensagem possa adentrar os corações dos ouvintes e transformá-los para viver uma vida em conformidade com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos e em cujo nome te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor.